E se a gente pensasse na jornada da saúde mental de um jeito um pouco diferente? Não como uma batalha que precisa ser vencida, sabe? Mas quem sabe como a busca por uma paz que protege, um verdadeiro escudo para a mente. Para o seu caso, não existe solução. Nossa, essa frase é pesada, né? Para muita gente, o caminho começa justamente ouvindo isso. E essa voz, que pode vir de fora ou, pior ainda, de dentro da própria cabeça, soa como uma sentença. É daí que nasce aquela sensação avassaladora de desespero. Tá, mas o que alimenta essa sensação? Os adversários aqui não são monstros lá fora. Eles estão, na verdade, bem perto. A gente está falando dos sintomas em si, do estigma social que isola e daquelas vozes internas que não param de dizer que não tem saída. E quando essa combinação de coisas acontece, cria-se o que a gente pode chamar de um cerco silencioso. É aquela sensação de que os problemas e as pressões estão vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Essa metáfora do cerco é perfeita. Pensa comigo, num campo de batalha dá para ver o inimigo. Na saúde mental, o cerco é totalmente invisível. A pessoa se sente presa, sobrecarregada, como se estivesse sofrendo um ataque constante, mas sem um adversário claro para lutar contra. E os detalhes desse cerco são bem específicos. Primeiro, os sintomas parecem vir de todo lugar. É também uma experiência muito solitária, silenciosa. E para piorar, aquelas vozes internas e externas ficam ali, reforçando que não tem esperança. E aí, claro, a ideia de cura se torna algo, nossa, quase inalcançável. Bom, diante de um cenário tão opressor assim, a pergunta que fica é inevitável. Se o cerco parece tão completo, será que existe mesmo uma saída? E aqui vem a virada de chave. A resposta talvez não esteja em romper o cerco, mas em encontrar proteção. É aqui que a gente conhece o escudo da dignidade. E o que seria esse escudo, afinal? Olha, não é nada mágico. É um conjunto de coisas bem concretas: o cuidado terapêutico, o tratamento clínico e, o que é fundamental, o apoio humano. Tudo isso junto forma uma barreira, que não quer eliminar os problemas, mas sim proteger a essência da pessoa que está passando por eles. E o efeito mais imediato desse escudo é exatamente esse: ele restaura a dignidade. A pessoa não precisa mais andar de cabeça baixa, sabe, carregando o peso da vergonha ou de um diagnóstico. A postura diante da vida muda completamente. Tem uma citação que ilustra isso de um jeito brilhante. O apoio, o escudo, ele não só protege, ele ativamente levanta a cabeça da pessoa, lembrando que a identidade dela é muito, muito maior do que o sofrimento que ela está sentindo. E isso muda a nossa definição de vitória. Se não é uma batalha, o que é vencer? A resposta está no descanso. A maior prova de que as coisas estão melhorando não vem de um confronto ou de uma vitória barulhenta. Ela se manifesta de forma quieta, na capacidade de baixar a guarda e de voltar a confiar. Confiar no processo, no apoio e em si. E como se chega nessa vitória? O caminho pode ser resumido em 4 passos. Começa com o ato de coragem de pedir ajuda. Depois é ir atrás do apoio certo. Isso leva à possibilidade de um descanso de verdade, de deitar e dormir em paz. E, finalmente, a experiência de acordar com a sensação de estar sendo amparado, sustentado. Isso nos leva a uma ideia muito poderosa, a de que o suporte é uma força constante. Mesmo nos momentos de fraqueza total, quando parece que não tem mais força nenhuma para continuar, essa estrutura de apoio continua ali, segurando. Então, para a gente fechar, vamos ver como a vida fica quando se começa a caminhar com essa proteção constante. As mudanças na perspectiva são impressionantes. Aquelas estatísticas assustadoras perdem o poder de intimidar. Aquele barulho todo de pensamentos negativos, ele diminui, perde a força. A resiliência, que vai sendo fortalecida pelo cuidado, consegue quebrar o impacto da dor. E aquelas barreiras que pareciam gigantes e intransponíveis, elas começam a enfraquecer. E isso nos traz uma nova definição do que é paz. Paz não é um estado irreal, sem problemas. É a certeza de ter proteção para conseguir atravessar os desafios que a vida joga na nossa frente. A libertação de verdade vem de dentro, mas ela não acontece no vácuo, sabe? Ela se fortalece, se manifesta através do ato externo de receber cuidado. Na terapia, no apoio dos amigos, o interno e o externo trabalham juntos nessa. E a gente conclui com essa ideia, que é quase transformadora. Numa cultura que valoriza tanto a luta sem parar,
talvez a maior fonte de poder seja justamente o oposto: a capacidade de descansar, de se recuperar e de confiar nesse suporte. Isso não é fraqueza. Na verdade, essa pode ser a maior força que existe.